Muito boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, que todos tenham conseguido realizar as atividades passadas até então. Eu sei que às vezes há um pouco de dificuldade, porém vocês têm que lembrar que o curso de vocês que estão fazendo não é tão fácil, né? Então vocês vão acabar vencendo essas dificuldades e com certeza todos chegarão ao final com um êxito, né? Sei também que esse modelo de ensino, né, de aulas remotas não é bom para ninguém, né? Nós fazemos o possível para que não fique tão desgastante, tão cansativo. Eu passo menos exercício, porque se fosse presencial, com certeza teria mais trabalhos, né? Mais trabalhos. E, por exemplo, na G1, a prova tem 5 questões e, se eu não me engano, teve 2 ou 3 questões só de exercício avaliativo, né? Foi isso que vocês precisaram fazer, só, né? Na G1 inteira, na minha disciplina. Então, acredito que eu não estou forçando, até mesmo porque tem alguns alunos aí que não viram as resistências dos materiais, que acaba por diminuir, né, a capacidade, e falta uma peça aí para poder realizar os exercícios, porque querendo ou não, a resistência de materiais 1 e 2 você resolve vigas e vigas e vigas, e acaba que ganha esse conhecimento, e nessa parte agora que aprofunda um pouco, você acaba tendo uma vantagem, né? Mas eu estou medindo aí a dificuldade para não poder prejudicar ninguém, né? Às vezes você pode ficar estressado um pouco pelo fato que a disciplina é por si só complicada, né? Não precisa de eu complicar, mas acaba passando. Então hoje, conforme o cronograma, nós temos o assunto Vigas-Geber, né? Vigas-Geber. Eu comentei sobre isso na primeira aula, na aula introdutória, né? Falei sobre, e aí hoje chegou a hora de tratá-la. É uma questão, né? Umas questões que não diferem muito do que nós já estamos tratando, né? Vai ter que fazer cálculo de reações do mesmo jeito, vai ter que calcular momento, somatória de cortante, traçar gráficos, é bem parecido. Só o método inicial que muda, né? Porque aqui, em vez de só 2 apoios ou um só apoio, nós temos mais, né? Mais apoios. E aí o método, né, do Geber, que faz com que essa estrutura fique isostática e você consiga resolver com os métodos simplórios que nós já conhecemos, né? Então, onde é utilizado essas Vigas-Geber, né? Vigas-Geber, primeiro que é uma associação de vigas com estabilidade própria com outras vigas apoiadas sobre as primeiras, que dão estabilidade ao conjunto. A ligação entre as partes componentes de uma Vigas-Geber ocorre através de rótulas, né? Então, para que se resolva uma Vigas-Geber, você insira rótulas no seu problema, né? Então aqui tem uma imagem, então tem, se fosse tratar isso aqui comumente, ó, não seria uma viga isostática, porque aqui tem duas reações, aqui mais uma e mais uma, são 4 reações e 3 equações, então não seria isostática, né? Por isso que tem que entrar a rótula. A rótula, né, modifica o método de nós tratarmos vigas isostáticas, né? Cria uma nova fórmula que já será passada. Então você tem um método diferente de análise inicial. E aí com isso você separa as vigas em mais de uma viga, né?
E aí com todo cuidado para poder não prejudicar o equilíbrio e para não errar no cálculo, por exemplo, e chegar nos resultados que não batem no final. A decomposição. Para resolver uma viga Gabby, podemos decompô-la nas vigas que constituem, como mostra o exemplo a seguir. Então aqui era uma viga, né, com 5 apoios. Imagine uma ponte, né, com 5 pilares. E aí eu preciso calcular essas reações de apoio, os momentos fletores, para poder dimensionar a ferragem da ponte. O que eu faço? Então, para calcular isso aqui na mão, você precisa decompor através de rótulas e criando novos apoios e novos trechos, né? Então, o cuidado que você deve tomar ao resolver uma viga Gabby é separar as partes mais estáveis, né, das partes mais instáveis. As partes mais instáveis deverão ser resolvidas primeiro, né, no cálculo de reações. Por exemplo, esse primeiro trecho aqui tem 2 apoios, né, e um balanço. Esse segundo trecho tem 2 rótulas, ou seja, esse trecho, os 2 trechos, precisa estar apoiado tanto no primeiro quanto no terceiro trecho, né? É ele que está apoiado. Sem esses outros 2 trechos aqui, esse trecho central, que tem 2 rótulas, ele não é estável, ele não consegue se sustentar sozinho. Então, ele está apoiado no primeiro e no terceiro. Então, ele é o trecho instável. Tenho que separar o trecho instável para poder calculá-lo primeiro. Depois tem o terceiro trecho, que é estável, né? Tem um apoio fixo e um apoio móvel. É uma estrutura isostática por si, se eu esquecer o resto, biapoiada com balanços. E o quarto trecho, que tem uma rótula e um apoio móvel no final. Então, esse quarto trecho, essa parte aqui, precisa estar apoiada no terceiro para poder se sustentar. Então é isso, se você calcular primeiro essa parte de baixo, né, essa primeira e a terceira, não vai dar certo, porque você precisa calcular a parte instável a fim de achar carregamentos pontuais que são gerados nas rótulas. Quando você calcular essa parte instável, você vai encontrar que eu tenho uma reação aqui e aqui. Essas 2 reações vai passar em formato de força pontual na ponta do balanço, tanto aqui quanto aqui. Igualmente no último trecho. Essa rótula, né, o quarto trecho, significa que o quarto trecho está apoiado no terceiro. E aqui eu criei um apoio somente para cálculo. Só que não tem apoio. O apoio é essa outra peça aqui, esse balanço. Então o que vai acontecer? Eu tenho que calcular o quarto trecho, achar correspondente aqui de força nessa rótula, né, para poder transferir ela para o balanço da peça anterior e assim que encontrar os 2 trechos instável, eu colocarei essas cargas nos trechos mais estáveis e calcularei, e aí sim eu finalizarei a minha conta, né? E aí poderei traçar os diagramas de cortante e momento, tá certo? Então, como eu faço para verificar se essa estrutura é isostática? Então, o número de rótulas mais o número de equações tem que ser igual ao número de reações, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, tenho 3 rótulas e equações é fixo. O número de equações é fixo, é 3 também, né? 3 também, porque momento, horizontal e vertical. 3 equações.
Então tem 3 equações mais 3 rótulos, então eu tenho 6. E o número de reações, ó, uma reação aqui, mais uma reação aqui, uma no primeiro, né, apoio, outra no segundo. No terceiro tem 2, porque é um apoio fixo, então vai para 4 reações, mais uma 5, mais uma 6. Então tem 6 reações, é igual a 6, que deu aqui número de rótulos mais número de equações. Na primeira também bate, ó. Eu tenho uma rótula, né, e mais 3 equações. Então tem que ter 4 reações. Então tem uma aqui duas no primeiro apoio, no A, uma no B e uma no D, né? Totalizando 4 também. Então todos esses dois exemplos são isostáticos, que quer dizer que dá para a gente decompor, né, em vigas Gerber e resolvê-las pelo método simples que nós já conhecemos, né? Então o que vai acontecer agora é que as contas vão ficar um pouco maiores, né? Antes nós resolvíamos só um trecho desse, agora tem que resolver um trecho instável, depois outro trecho instável, depois colocar essas forças nos trechos estáveis e por assim resolvê-los os dois trechos estável, e aí chegaremos a os valores finais de cada ponto desse, né? E aí sim traçaremos os diagramas. Então, Viga-Gerber trata de você separar uma sequência, né, de pilares, uma viga, você separar em trechos que são isostáticos e dão para ser calculados do método convencional. Então é isso. Agora eu vou fazer um exercício, né? Um exercício de uma viga Gerber e vou deixar um outro exercício para que vocês possam fazer. Então até o próximo vídeo.